O sol já se arrastava abaixo no horizonte quando a estrada de terra batida da Louisiana finalmente cedeu diante dos portões de ferro enferrujado das Myrtles Plantation. O cheiro de terra úmida misturado ao doce enjoativo das magnólias em floração envolvia o carro como um véu pesado. Às 18h12, o último raio de luz filtrado pelas copas de carvalho vivo desenhou uma faixa dourada sobre a varanda dianteira, revelando as telhas de ardósia rachadas que rangiam sob o vento. Do outro lado do portão, a silhueta da casa principal emergiu como um esqueleto de madeira escura, suas janelas vazias parecendo olhos que observavam a chegada. No banco do passageiro, Sarah Lefebvre, a nova curadora de arquivos, apertou o volante com as mãos suadas, sentindo a vibração baixa do motor se misturar ao farfalhar das folhas de sabogueiro, enquanto um corredor de ar frio escapava pelas frestas da janela, deixando na pele uma sensação de formigamento que preludiava o que estava por vir. Dentro do hall de entrada, o ar parecia ter engrossado, como se cada molécula carregasse o peso de séculos. O piso de pinho largo, polido por gerações de passos, rangia sob cada passo em uma frequência precisa de 0,37 segundos, um som que ecoava como um relógio de pé quebrado. Às 19h03, um ponto de gelo surgiu repentinamente no tapete persa próximo à escada de Mogno, fazendo o vapor da respiração de Sarah condensar em pequenas pérolas que pairaram por um instante antes de se dissiparem. Uma sombra alongada deslizou pela parede leste, onde o retrato de uma mulher de vestido de renda branco, identificada no inventário como Chloe, a escrava que supostamente envenenou o filho do dono em 1825, parecia piscar, seus olhos fixos numa direção que não existia. O cheiro de cera de abelha misturado ao fanhodor de enxofre surgiu do nada, provocando uma coce no estômago de Sarah que a fez engolir em seco, enquanto o relógio de pêndulo acima da lareira marcava o tempo com um tom seco e metálico. A corredor do segundo andar se estendeu como uma espinha dorsal de madeira escura, ladeado por portas de armário fechadas com ferragens enegrecidas. Cada porta tinha uma placa de latão gravada com nomes e datas: Marie Lavial, 1842, Thomas Winter, 1859, Anonymous Child, 1863. À medida que Sarah avançava, as lâmpadas de filamento expeliam uma luz amarelada que tremulava em sincronia com sua respiração, criando um efeito de pulsação lenta, quase como se o prédio estivesse vivo. No ponto exato das 20h45, ela parou diante de um espelho de madeira entalhada no fim do corredor, o famoso espelho que mostra o futuro. A superfície, levemente emaciada pela idade, refletia não apenas seu rosto pálido, mas, por um fragmento de segundo, o reflexo de uma figura vestida de um avental de linho sujo, com os cabelos presos em um tranço grosseiro, segurando um braço de criança que não estava lá. O vidro parecia vibrar em uma frequência baixa, produzindo um zumbido audível apenas nos ossos da face de Sarah, enquanto um aroma de chá de erva doce queimado de madeira de pinho inundou seus sentidos, deixando um gosto metálico na língua. As quartos dos escravos ficavam no anexo ao leste, um conjunto de pequenas cabanas de tábuas desalinhadas, telhados de palha parcialmente desfeita e portas rangentes que giravam em gengivas de ferro oxidadas. Às 21h20, o vento passou pelas frestas, trazendo consigo o cheiro forte de terra molhada misturado ao lúgubre aroma de couro envelhecido e um toque quase imperceptível de sangue seco. Sarah entrou na cabana número 3, onde o piso de terra batida ainda conservava a marca de um círculo desgastado, o local onde, segundo os relatos de 1853, uma mãe escravizada teria chorado pelo filho recém-nascido que desapareceu misteriosamente à noite. Enquanto ela se ajoelhava, a mão direita encontrou um ponto de frio intenso que parecia sugar o calor da pele, fazendo os pelos dos braços se eriçarem como se estivessem diante de uma carga estática. Um sussurro quase inaudível, semelhante a um balbucio de criança em língua crioula, saiu da escuridão atrás dela,
fazendo o ar vibrar em uma frequência de 18 Hz, ressonância que fez a lâmpada de óleo piscar 3 vezes antes de se estabilizar. O gosto de ferro ficou na boca, e a visão periférica mostrou, por um instante, a silhueta de uma mulher de vestido rasgado, com os olhos vazios, estendendo a mão como se quisesse puxá-la para dentro da sombra. O último andar, o sótão, era um labirinto de vigas expostas, caixas de madeira amareladas e teias que brilhavam como prata fria à luz da lanterna de bolso de Sarah. Às 22h05, ela encontrou um baú de carvalho com fechadura de latão grosso, cuja superfície estava gravada com símbolos obscuros, um olho dentro de um triângulo, cercado por ranhuras que pareciam pulsar sob o toque da sua luva. Quando a fechadura cedeu com um rangido agudo, um jato de ar frio escapou, carregando o cheiro forte de cânfora e notas doces de tabaco envelhecido, fazendo os olhos de Sarah lacrimejarem involuntariamente. Dentro, envolto em um pano de linho amarelado, estava um diário de couro gastado, suas páginas grudadas pela umidade, mas ainda legíveis à luz tremulante. Ao abrir a primeira página, a tinta parecia se mover, formando palavras que se desfaziam e reformatavam. Não confie no espelho, ele mostra o que você teme. De repente, o diário vibrou em suas mãos, enviando uma onda de frio que subiu pelos seus braços, fazendo o cabelo da nuca arrepiar-se como se estivesse sob um campo de força invisível. Uma presença parecia se apertar ao redor de seu peito, pressionando o externo com uma força de aproximadamente 12 newtons, dificultando a respiração enquanto um sussurro feminino, claro como o cristal, dizia seu nome, Sarah, seguido por um suspiro que se dissipou como fumaça no ar frio do sótão. O relógio de pulso marcou 22h07 exatamente quando a lâmpada de bolso piscou pela última vez, deixando-a na penumbra, com o coração batendo a 118 pulsos por minuto e o gosto de ferro ainda presente na língua. A lua cheia derrama prata sobre o telhado de telha vermelha da Mirtles, mas a luz não consegue penetrar o corredor leste, onde as paredes de tijolo expõem fissuras que parecem respirar. É 2h13 da manhã quando Eleanor, a guia noturna, segura a lanterna de ferro com a mão esquerda, o nó do punho apertado até ficar branco. O chão de pinho rangue sob cada passo, liberando um cheiro de resina velha misturada ao mofo que se acumula nos cantos. À sua frente, a porta do quarto de Chloe está entreaberta. A sombra projetada na parede forma um conjunto de dedos alongados que se estendem como se quisessem agarrar o ar. Um suspiro quase imperceptível vem de dentro, não um vento, mas a exalação úmida de alguém que respirou o mesmo ar por décadas, agora preso entre as táxias do piso. Eleanor sente a temperatura cair 10 graus em um instante, o hálito se tornando visível como um véu grisalho que se dissipa ao tocar o cobre da lanterna. Ela engole em seco, percebe que o relógio de pulso marcou 2h13 exatamente quando o último pingido do relógio da torre cessou, como se o tempo tivesse segurado a respiração junto com ela. Eleanor atravessa o limiar do quarto de Chloe e é recebida pelo odor de cálice de chamorro, ainda quente, como se alguém tivesse acabado de deixá-lo sobre a mesinhas de móvel. A cama de ferro forjado está desembaraçada, o lençol de algodão branco amassado em um nó apertado no centro, como se um corpo tivesse se contorcido antes de desaparecer. No chão, ao lado da cama, há uma pegada única, a sola de um sapato de couro gastó, marcado com a inscrição quase apagada de C. 1835. Ela se curva, passando os dedos sobre a marca e sente uma vibração baixa, quase um zumbido, que percorre a ponta dos dedos e sobe pelo braço, fazendo os pelos do braço direito eriçarem-se. Do lado oposto da parede, um espelho emoldurado em prata mostra não o quarto, mas uma cena diferente, uma mulher de vestido de rendas brancas, cabelos presos em um coque apertado, olhando diretamente para ela com olhos que brilham como carvão vivo.
O reflexo dura exatamente 3 batidas do coração de Eleanor antes de se desfazer em névoa prateada, deixando apenas o som distante de um balanço de cadeira rangendo no corredor de trás, um som que não pertence a nenhum móvel visível. Decidida a seguir o som da cadeira, Eleanor dirige-se ao salão oeste, onde o relógio de pêndulo marca 2h47 da manhã. O ar aqui é mais denso, impregnado de um cheiro de cera de abelha queimada e de folhas de louro secas, como se alguém tivesse acendido um ritual há muito tempo. No centro da sala, sob um lustre de cristal pendente, uma cadeira de balanço de madeira carvalho está em movimento constante, embora ninguém esteja sentada nela. Cada vai e vem produz um rangido seco, acompanhado por um leve farfalhar de tecido, como se um vestido de seda fosse arrastado contra o encosto. Eleanor estende a mão, e ao tocar o encosto frio, sente uma carga estática que faz os cabelos da nuca se levantarem. No espelho acima da lareira, o reflexo mostra não a sala, mas um corredor estreito iluminado por tochas de fogo azul, onde silhuetas encapuzadas deslizam sem fazer som. Quando ela retira a mão, o balanço para abruptamente, e o pêndulo do relógio dá um único tique alto, seguido por um silêncio que parece engolir o próprio eco. O terror se intensifica quando Eleanor sobe as escadas de serviço, cuja corrimão de ferro fundido está coberto de uma camada fina de ferrugem que brilha sob a luz da lanterna. Cada degrau produz um som abafado, como se algo fosse arrastado sob a madeira. No patamar do segundo andar, às 3h02 da manhã, ela percebe que a porta da suíte principal está entreaberta, revelando um quarto onde a cama de dossel está coberta por um véu de tecido azul celeste que se move lentamente, apesar da ausência de vento. Sobre a cabeceira, há um pequeno objeto de prata, um colar com um pingente em forma de lágrima, cuja superfície está manchada por uma mancha escura que não desaparece ao esfregar. Ao se aproximar, Eleanor sente o ar ao redor do colar ficar carregado de íons, fazendo a lanterna piscar em um ritmo irregular, 3 piscadas curtas, uma longa, exatamente o padrão de sinal de socorro usado pelos navios no Golfo no século XIX. Quando ela finalmente coloca a mão sobre o pingente, uma visão fulminante invade seus sentidos. Ela vê uma mulher de vestido de noite, cabelo preso com pérolas, sendo arrastada para fora da janela por uma sombriforme que se parece com uma mão feita de fumaça e cheiro de enxofre. A visão se desfasta tão rápido quanto chegou, deixando apenas o gosto metálico de sangue na boca e o som distante de um choro de criança ecoando pelo corredor. Com o coração batendo como um martelo de ferreiro, Eleanor desce para a adega, onde as garrafas de vinho envelhecido estão empilhadas em prateleiras de carvalho, suas rótulos desbotados revelando nomes como Chantal Lafite 1852 e Bordeaux Superior 1848. O ar aqui é úmido e pesado, impregnado de cheiro de terra molhada e de um leve aroma de decomensão que lembra folhas de videiro apodrecidas. No canto mais distante, ao lado de um tonel de carvalho aberto, há uma figura encurvada sobre o chão de pedra, vestida com um avental de linho desgastado, as mãos sujas de terra e o rosto oculto por um capuz de aranha. Quando Eleanor se aproxima, percebe que as mãos da figura estão pressionando contra uma pedra solta, como se tentasse empurrá-la para dentro da parede. Um sussurro gutural, quase inaudível, escapa dos lábios encapuzados. Não deixe que ele entre. Em seguida, a pedra cede com um rangido sordo, revelando uma cavidade escura onde algo se move, não um rato, mas uma forma alongada, brilhando levemente como pele úmida de um peixe das profundezas, com olhos que refletem a luz da lanterna como 2 pontos de fósforo vermelho. O cheiro de enxofre intensifica-se, e a temperatura despenca a ponto de o hálito de Eleanor cristalizar em pequenos flocos de gelo que caem no chão de pedra. Ela dá um passo para trás, o avental da figura se desfaz em pó, e o som de um choro infantil, agora claramente audível, parece vir de dentro da própria parede, como se a própria casa estivesse lamentando. A
noite se agarra ao portão de ferro forjado como uma mão cadavérica, os ferrugentos gonzos rangendo sob o vento que traz o cheiro terroso de pântano e flores de magnólia murchas. O relógio da torre marca 2h17, e cada segundo parece ser esticado por uma mão invisível que puxa o tecido do tempo. Ao atravessar o arco, a luz da lua revela trilhas de poeira que dançam no ar como cinzas de um incêndio esquecido, enquanto os pés de quem entra afundam levemente na terra batida, liberando um sussurro úmido que se mistura ao farfalhar das folhas de carvalho vivo. O silêncio não é vazio, ele é preenchido por um baixo rosnado, como se a própria casa respirasse através das frestas das tábuas, esperando o próximo passo. O relógio de parede da sala de estar marca 2h13 quando a guia, chamada Elise, sente o ar da varanda frontal esfriar de forma repentina, como se uma lâmina de gelo tivesse sido empurrada contra sua pele. Ela se vira, esperando ver o jardim iluminado pela lua cheia, mas o que vê é uma névoa fina que se enrosca nos pilares de ferro forjado, desenhando linhas que lembram os traços de um chicoté. Elise aperta o caderno de anotações contra o peito e ouve, bem baixo, um sussurro que não vem do vento: "Não deixe que ele veja." A voz é feminina, áspera, como se tivesse sido raspada contra tijolos queimados há mais de um século. Ela engole em seco, percebe que o suspiro vem do espelho antigo acima da lareira, cujo vidro, embora limpo, reflete apenas a escuridão da sala, exceto por um ponto brilhante, o reflexo de um objeto que não está lá, um pequeno brinco de prata, pendente, balançando levemente como se alguém o tivesse acabado de soltar. 3 horas depois, o segurança noturno, Marvin, faz sua ronda pelo corredor leste, onde os retratos de família pendem como sentinelas silenciosas. Ele passa diante do retrato de Sarah Woodruff, a dona que, segundo a lenda, se enforcou no corredor após descobrir a traição do marido. Enquanto sua lanterna varre o rosto pintado, ele nota que os olhos da mulher parecem seguir seu movimento, não com a preguiça de uma ilusão ótica, mas com um leve piscar, como se as pálidas pálpebras de tinta tivessem se movido de verdade. Marvin para, segura o respiradouro da máscara de proteção contra a poeira que usa pelas alergias, e sente um frio subir pelas canelas, não do ar-condicionado, mas de algo que parece sair da própria superfície da tela, um cheiro de rosas murchas misturado a um traço de enxofre. Ele anota no seu caderno, 3h47, olhar do retrato mudou, odor de rosas mais enxofre. Quando vira as costas, o retrato parece ter se inclinado levemente para a frente, como se estivesse tentando alcançá-lo. O fotógrafo de documentários, Jonas, está instalando sua câmera de formato médio no quarto onde, segundo os registros, a escrava Chloe foi enforcada após ser acusada de envenenar o senhor da casa. Ele coloca o tripé exatamente às 5 horas, alinhando a lente com o espelho de pé que fica oposta à cama. Enquanto ajusta o foco, ele percebe que, no visor, a imagem do espelho mostra não apenas o próprio quarto, mas, sobreposto, uma figura feminina de pé ao lado da cama, usando um vestido de algodão cru, os braços cruzados sobre o peito, a cabeça levemente inclinada como se estivesse ouvindo algo. Jonas baixa a câmera e olha diretamente para o espelho. Lá, apenas o quarto vazio, a luz da lua entrando pelas janelas. Ele aumenta o ISO e dispara novamente. Desta vez, a foto revela uma mancha escura na parede ao lado da cama, com o formato de uma mão apertando o reboco, os dedos claramente demarcados, como se alguém tivesse pressionado a superfície com força suficiente para deixar uma marca permanente. Quando ele abaixa a câmera, a temperatura no quarto cai quase 10 graus em questão de segundos, e ele sente o próprio hálito condensar em uma névoa visível que se dissipa ao tocar o piso de madeira áspero. Na ala oeste, o zelador de manutenção, Hector, está consertando um trilho de ferro da escada principal que rende a cada passo. Enquanto aperta os parafusos com uma chave de boca, ele ouve, embaixo dos rangidos,
Um sussurro que parece vir do próprio madeira dos degraus. Não suba. Não suba. Ele ignora, concentrando-se no serviço, mas ao terminar o último aperto, percebe que a corrimão de bronze, que estava frio ao toque, agora vibra levemente, como se tivesse recebido um pulso. Ele passa a mão ao longo do trilho e sente, sob a poliuretano desgastado, uma saliência irregular, uma pequena entalha que não estava lá antes, com aproximadamente 2 centímetros de comprimento, cujo formato se assemelha ao contorno de um dedo humano. Hector traz o punho ao rosto e cheira, um odor metálico forte, misturado a um toque de lírio morto, o tipo de cheiro que fica nas roupas depois de um funeral. Ele levanta os olhos para o topo da escada, onde a luz do corredor se filtra através de uma vitral colorida, e vê, refletido no vidro, a silhueta de uma figura curvada sobre o corrimão, os ombros arregaçados, a cabeça baixa, como se estivesse prestes a descer, mas os pés da figura não tocam os degraus, eles pairam alguns centímetros acima, como se a gravidade tivesse sido suspensa apenas para ela. Às 2h13 da madrugada, o relógio de pêndulo da sala de estar bate 13 vezes, embora só tenha 12 números. O som ecoa nos corredores de madeira rangente, fazendo a poeira dançar em feixes de luz que se enfilam pelas frestas das persianas fechadas. Chloe, a escrava cujo retrato ainda paira na parede leste, parece mover os olhos quando a brisa úmida do pântano sopra pela janela quebrada, trazendo o cheiro de terra encharcada e flores de magnólia murchas. Os passos de alguém, ou algo, arrastam-se no corredor oeste, um arraste lento, como se cada passo fosse puxado por uma corrente invisível que prende o tornozelo ao chão. Uma gota de água cai do teto, batendo numa bacia de ferro enferrujada, e o som se mistura ao suspiro abafado que vem de dentro do espelho antigo ao lado da lareira, onde o reflexo de uma figura vestida de branco parece ficar um segundo a mais do que o real. Na biblioteca, às 3h47, a estante de carvalho que abriga os diários de William Winter range quando alguém puxa o volume de capa desgastada intitulado Registro das Almas. O papel está amarelado, tinta desbotada, mas as palavras de 1835 ainda são legíveis. Esta noite, Chloe sussurrou meu nome 3 vezes antes de desaparecer no pântano. Uma mão invisível passa pelos dedos do leitor, deixando uma sensação de gelo que sobe pelo antebraço, como se a própria tinta estivesse congelando. No canto sombreado, o retrato de Chloe parece sorrir, seus lábios se movendo formando um silêncio que só se ouve quando a vela se apaga subitamente, deixando a sala na escuridão total, exceto pelo brilho esverdeado de um fungo que cresce nas frestas do piso, emitindo um leve zumbido, como um inseto preso em teia. Na varanda frontal, às 6h31, o balanço de ferro que pertencia à família Winter move-se sem vento, suas correntes rangendo em um tom baixo que parece uma nota de funeral. As tábuas de madeira sob os pés estão quentes, como se alguma coisa tivesse acabado de se levantar delas, deixando uma marca úmida e escura que se espalha como uma mancha de sangue seco. À distância, o céu ainda está coberto por nuvens baixas, mas um raio de luz perfura a névoa exatamente sobre o antigo carvalho onde, segundo a lenda, a enforcadura de um escravo ocorreu em 1835. Nesse feixe, a silhueta de uma figura vestida de roupa de época, uma mulher de vestido cinza com um laço vermelho no pescoço, aparece por um instante, segurando uma lâmpada a óleo que não acende, apenas exala um frio que faz os pelos dos braços se eriçarem. O canto de um grilo distante se interrompe abruptamente, substituído por uma respiração ofegante que parece vir de dentro da própria madeira da varanda. Dentro do quarto principal, às 7h18, o relógio de parede marca exatamente 7h16, embora o ponteiro dos segundos pareça travar a cada 3 batidas, criando um ritmo irregular que faz o coração acelerar. O espelho grande sobre a lareira, que já mostrou Chloe na cena anterior, agora reflete não o quarto,
mas um corredor infinito de portas fechadas, cada uma com uma placa de latão gravada com nomes e datas. Marie L. 1823, Thomas H. 1841, Elisa M. 1859. À medida que o observador se aproxima, as placas começam a vibrar, emitindo um som agudo semelhante a um sino distante. No espelho, a própria imagem do observador começa a sobrepor-se à de uma mulher de cabelos entrelaçados com fitas negras, cujo sorriso se amplia demais, mostrando dentes pontiagudos. Um vento súbito atravessa o quarto, levantando o lençol da cama e revelando, sob ele, um pequeno objeto de marfim, um dente humano, ainda com traços de gengiva, colocado exatamente sobre o travesseiro como oferta. A temperatura despenca 10 graus em poucos segundos, e o hálito torna-se visível, formando pequenas nuvens que se desfodem em formas de mãos que tentam alcançar o pescoço antes de se dissiparem. O relógio da cozinha marca 2h17 da manhã quando a porta da ala leste range lentamente, como se alguém tivesse empurrado-a de dentro. A luz da lâmpada de tungstênio tremeluz, lançando sombras que se alongam sobre o piso de tábuas de pinho desgastado, revelando marcas de dedos, finas, quase infantis, que não estavam lá antes. No canto oposto, a estante de madeira carrega ainda o cheiro de cravo e tabaco que Madame Myrtle deixava depois de suas sessões de espiritismo à meia-noite. Agora esse aroma se mistura ao úmido de pedra molhada, trazido por uma fissura invisível na parede sul. Cada gota que escorre do teto faz um som metálico, como se o próprio ferro da estrutura estivesse chorando. Na biblioteca, o livro aberto sobre a mesa de Mogno é o Diário de Sarah Myrtle, datado de 1832. A tinta, ainda úmida, parece ter sido pressionada há poucos minutos. As palavras "ele está aqui, ele não vai embora" estão sublinhadas 3 vezes, cada linha mais forte que a anterior. Quando Sarah vira a página, um sopro gelado atravessa o rosto, fazendo os cílios tremerem como se fossem fios de arame. No espelho emoldurado ao lado, a própria refletida veste um vestido de renda amarelo que nunca possuía, e seus olhos, normalmente castanhos, brilham com um tom esverdeado, refletindo a luz de uma vela que não está acesa. O relógio de ponteiro parada marca 3h04 exatamente, e o tic-tac que antes era regular agora soa como um coração batendo dentro da própria parede. No porão, onde as antigas correias de algodão ainda estão enroladas nos rolos de ferro, o gotejamento da água deixa um pequeno lago de lama negra nas tábuas. Nesse espelho d'água, o reflexo mostra não a estrutura de pedra, mas um corredor longo, com portas de madeira batendo ao ritmo de um metrônomo invisível. Nesse instante, uma mão pálida emerge da lama, os dedos enrolados em torno de um medalhão de prata gravado com as iniciais CM, o mesmo que for encontrado no pescoço da escrava Chloe, segundo os registros de 1863. Quando a mão se retira, a lama se fecha como se tivesse engolido algo, deixando apenas um anel de espuma que estoura em um sussurro quase audível. Não deixe que ele te encontre. No quarto norte, onde a cama de baldaquim ainda aguarda o lençol de linho amarelado, o relógio de pêndulo marca 4h52 da manhã. O lençol começa a se mover sozinho, dobrando-se em dobras precisas que desenham a silhueta de uma mulher deitada de costas, as mãos cruzadas sobre o peito. Nesse momento, o vento entra pela janela fraturada, trazendo consigo o cheiro de enxofre e flores de magnólia murchas, o mesmo perfume que os testemunhos de 1896 descrevem ao aparecer a figura de a Dama de Branco. Uma gota de suor escorre pela têmpora do ocupante da cama, quente, enquanto o ar ao redor gela até formar cristais de microgeada nos cantos do teto de madeira. No corredor principal, exatamente às 5h da manhã, as luzes de gasolina das apliques começam a piscar em um padrão de 3 pausos curtos e um longo, o código SOS em Morse. Cada piscada faz a papel de parede de damasco soltar-se levemente,
revelando atrás dele inscrições feitas com carvão, datas, nomes, e a frase repetida dele está na parede. No fim do corredor, a porta da sala de jantar está entreaberta. Dentro, a mesa está posta para 13 pessoas, com talheres de prata brilhando sob a luz fraca, e no lugar central, um prato vazio onde só resta um guardanapo dobrado em forma de crânio. O relógio de parede marca 5h03 da manhã, e o som de passos arrastados vem do lado oposto do corredor, como se alguém estivesse voltando, passo a passo, para o lugar onde nunca saiu. 5h12 da manhã. A névoa ainda se agarra aos carvalhos centenários da Myrtles Plantation como um lençol úmido. Helena Marx, arqueóloga da Universidade de Tulane, ajusta o tripé da câmera térmica enquanto o frio do metal lhe percorre as luvas de couro. Ao seu lado, o técnico de som Jamal Reis testa o gravador de campo, os fios pendendo como véus de aranha sobre o piso de tábuas rangentes. O relógio de parede marca 5h13, o ponteiro dos segundos parece travar por uma fração de instante antes de retomar seu tic-tac. Um suspiro quase imperceptível escorre pelo corredor leste, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e algo metálico, como se o sangue de um passado distante ainda estivesse a ferver nas paredes. Helena fecha os olhos por 3 segundos, sente a pressão das placas de gelo imaginais nas têmporas, e ao abri-los, vê um ponto de luz avermelhada pulsar no canto do espelho do corredor, não reflexo da lâmpada, mas algo que parece respirar por conta própria. 22h47 p.m. A lua cheia derrama um prata frio sobre o terraço sul, onde a jornalista investigativa Carla Mendes ajusta o objetivo da sua lente macro para capturar as inscrições desgastadas no mármore da lareira. O som dos grilos é interrompido por um rangido seco. A porta da sala de estar, que deveria estar trancada, move-se 3 centímetros para dentro, como se uma mão invisível tivesse empurrado. Carla segura a respiração. O ar passa a ter gosto de ferro enferrujado. Ela dirige o flash para o espelho gótico acima da lareira e, no instante em que a luz explode, percebe uma silhueta feminina vestida de um vestido de cetim desbotado, os cabelos presos em um coque apertado, os olhos vazios refletindo não a cena, mas um corredor distante que não existe no plano físico. O reflexo permanece por exatamente 4,2 segundos antes de se desfazer em partículas de prata que se dissolvem no ar frio. 00:03. O gravador de Jamal está em modo de captura contínua, os níveis de entrada oscilando entre menos 30 dB e menos 12 dB enquanto ele monitora o espectro de frequência. De repente, um pico agudo de 2,8 kHz corta o silêncio, uma nota pura, quase infantil, como se uma caixa de música quebrada estivesse sendo enrolada. O som se expande, transformando-se numa melodia de Brahms lulado, tocada em um piano desafinado que parece vir das paredes tece. Jamal franze a testa, os fones de ouvido pressionando suas têmporas. Ele sente uma vibração baixa no peito, como se o próprio coração fosse puxado para fora do peito por uma força invisível. Quando a melodia atinge o terceiro compasso, um grito agudo, quase um estrangulamento, sobrepõe-se ao som, seguido de um silêncio abafado de 1,7 segundo, o tempo exato que leva para uma respiração humana ser interrompida. Jamal aperta o botão de parada, o visor exibindo 0h03:14 ao retirar os fones. Vê uma gota de condensado escorrer pela lateral do microfone, brilhando como lágrima de gelo. 2h19 da manhã. Dentro da biblioteca subterrânea, a historiadora Dr. Samuel Ortiz desliza as luvas de nitrilo sobre uma caixa de arquivo de ferro enferrujado, cujo selo ainda carrega a insígnia Myrtles Estate, 1835. Ele retira um diário encadernado em couro desgastado, as páginas amareladas exalando um leve odor de mofo e algo adocicado, como mel queimado. À luz da lâmpada de LED de sua frente, ele lê em voz baixa: 12 de março, 1838. Esta noite,
Elisa encontrou o espelho do corredor a chorar sangue. Quando limpamos, o vermelho não saiu, ele se ensinou nas fichas de madeira, como se o próprio piso estivesse sangrando. Enquanto Samuel pronuncia a última frase, uma gota escura se forma na margem inferior da página que ele estava lendo, expandindo-se lentamente até cobrir as palavras corredor a chorar sangue com um brilho úmido que reflete a luz como lâmina recém-afiçada. Ele fecha o diário com um estalo seco, sente o frio do metal da caixa subir pelos seus braços. Ao levantar os olhos, vê que o espelho da biblioteca, antes coberto por poeira, agora apresenta uma fina camada de vermelho escuro escorrendo pelas bordas, como se tivesse sido recentemente tocado por um dedo molhado. 4h55 da manhã. A primeira luz do dia começa a filtrar-se pelas frestas das persianas de madeira, pintando poeira dourada que dança no ar como partículas de almas perdidas. Todos os 5 membros da equipe, Helena, Jamal, Carla, Samuel e o assistente de campo, Malik Torres, estão posicionados em círculo no hall central, cada um com seu equipamento ligado, os olhos fixos nos pontos onde as anomalias ocorreram. O relógio da torre marca 4h56. O pêndulo balança com um ritmo ligeiramente desigual, como se fosse puxado por uma força que altera sua gravidade a cada meia oscilação. De repente, o ar passa a vibrar em 18 Hz, uma frequência que só pode ser sentida nos ossos. Um frio penetrante sobe pelos pés, subindo pelas pernas, fazendo os pelos dos braços se eriçarem como se cada folículo fosse um pequeno sensor de presença. Um sussurro, quase inaudível, tece-se entre as respirações. Não deixem que ele veja. As portas de carvalho ao extremo leste do corredor batem simultaneamente 3 vezes, cada golpe ecoando como um baque de caixão sendo fechado. No instante seguinte, o espelho do corredor leste, aquele que já mostrou a figura de Elisa, projeta uma sombra que se alonga sobre o chão, tomando a forma de um homem de ombros largos, rosto obscurecido por um chapéu de aba larga, suas mãos levantadas como se segurassem algo invisível. A sombra se expande, engolindo a luz da manhã, e por exatamente 7,3 segundos o hall fica imerso numa penumbra que parece sugar o som, deixando apenas o batimento acelerado dos corações dos presentes. Então, tão rápido quanto veio, a sombra se desfaz em fragmentos de fumaça cinza que se dissipam, deixando um cheiro forte de enxofre e o eco distante de uma risada infantil que desaparece antes de ser totalmente compreendida. O relógio de parede da sala de estar marca 2h13 quando a lanterna de Marco Torres falha por um segundo, deixando o corredor principal imerso numa penumbra que parece engolir o próprio ar. O cheiro de madeira envelhecida mistura-se a um toque quase imperceptível de enxofre, como se alguém tivesse acabado de acender um fósforo longe demais para ser visto. No espelho antigo da parede leste, a superfície não reflete apenas a luz vacilante da lanterna, mas também um relevo de tecido escuro que se move contra o sentido do vento inexistente, a barra de um vestido de seda desfiada, cujo bordado de violeta ainda conserva a rigidez do ponto de cruz feito por Chloe em 1835. O som que segue não é um rangido, mas o estalo seco de um botão de porcelana sendo pressionado contra a parede, seguido por um suspiro curto, quase um soluço abafado, que ecoa apenas no ouvido esquerdo de Marco, como se fosse um fio de voz preso ao conduto auditivo. Lena Patel ajusta o foco da lente da câmera RED enquanto o som ambiente cai para 18 decibéis, um silêncio que parece sugar até o tremor das próprias cordas vocais. No corredor oeste, ao lado da escada de carvalho, uma gota de água cai lenta do teto, cada impacto produzindo um pequeno ringing que ressoa como um sino de igreja distante. Quando a gota toca o piso de tábuas largas, um vapor quase invisível sobe, formando por um instante a silhueta de uma mão infantil, os dedos ligeiramente curvados como se segurasse algo imperceptível. A temperatura do ar naquele ponto cai para 12,4 graus Celsius, medida pelo termômetro infravermelho de Marco, enquanto o cheiro de gardênia,
forte, quase enjoativo, se espalha a partir do ponto onde a mão desapareceu, permanecendo por exatamente 7 segundos antes de ser substituído pelo odor metálico de sangue seco que parece emanar das rachaduras do piso. Às 3h47, o gravador de campo de Marco capta um padrão de frequência inesperado, um tom puro de 432 Hz que se sobrepõe ao ruído branco da sala, pulsando em intervalos de 3,7 segundos. A origem parece ser o velho piano de Móvina no salão de baile, cuja tampa está fechada e trancada com um cadeado de ferro enferrujado. Quando a câmera de Lena se aproxima, a reflexão da lâmpada de ferro forjado no vidro do piano revela, por um fractiono de segundo, a silhueta de um homem de ombros largos, gravata laço desarrumada, segurando uma partitura amarelada cujo título, quase ilegível, lê-se La Lune. No instante seguinte, a cadeado treme sem ser tocado, e um som de chave girando na fechadura se escuta, seguido por um estalo seco de madeira quebrando, a tábua do salto do piano cede, revelando um pequeno compartimento onde repousa um medalhão de prata gravado com as iniciais WW e uma miniatura de um retrato feminino aos prantos. Eleanor Marx, de joelhos no chão da biblioteca, passa os dedos sobre o lombo de um volume encadernado em couro preto, cujo título em dourado está desgastado até quase desaparecer, Registros de Almas Perdidas, 182011865. Ao abrir o livro na página 112, a tinta parece ainda úmida, escorrendo em finos rastros de sépia que formam palavras que não estavam lá anteriormente. Esta noite, ela voltou ao espelho e viu seu próprio rosto sorrir de volta. O cheiro de papel envelhecido se mistura a um aroma de canfora que parece emanar do próprio texto, provocando uma sensação de formigamento na ponta dos dedos de Eleanor. No mesmo instante, um relógio de pêndulo na parede oposta dá um toque alto e distinto, seguido por 3 batidas rápidas, como se alguém estivesse batendo os dedos na madeira em código SOS. Quando Eleanor levanta o olhar, o espelho ao lado da estante mostra, por um breve intervalo de 0,8 segundos, o reflexo de uma mulher de cabelos presos em coque baixo, usando um vestido de cetim azul-cinza, cujo rosto está completamente ausente, deixando apenas um vazio onde os olhos deveriam estar. A gravação final da noite acontece no quarto da torre, onde a cama de ferro está coberta por um lençol de linho amarelado que parece vibrar levemente, como se fosse puxado por uma corrente invisível. Às 4h02 exatamente, o termômetro de Marco registra uma queda abrupta de 9,8 graus Celsius em menos de 3 segundos, provocando uma névoa condensada que se aglomera no topo da colcha, formando uma forma quase esférica que pulsa lentamente, semelhante a um coração batendo em câmera lenta. Dentro dessa esfera, o som de um sussurro feminino, quase um sussurro de respiração, repete a frase "não me deixe aqui" em francês cadenciado, cada sílaba acompanhada por um leve estalo de estática, como se a voz estivesse sendo transmitida através de um fio telefônico danificado. Quando a névoa se dissipa, o lençol revela uma mancha avermelhada em forma de mão, com os dedos ligeiramente afastados, ainda úmida ao toque, deixando um rastro de ferro no ar que provoca uma leve náusea em quem o inala. 00:13. A lanterna LED de 300 lumens que você prende ao cinto projeta um feixe amarelo esverdeado sobre as tábuas do sótão, revelando poeira que danifica o ar como farinha branca. Cada passo no piso de pinho rangido emite um som seco, quase como o estalo de um osso quebrado, ecoando nas vigas de carvalho envelhecido. O cheiro de mofo mistura-se ao aroma adocicado de jasmim seco que ainda prende as vigas, um contraste que faz a língua ficar ligeiramente adocicada. No canto leste, um espalho de vidro embaçado, encostado na parede de tábuas, reflete uma luz que não vem da sua lanterna, um brilho azulado, fraco, que pulsa a cada 4,7 segundos, como um coração lento. Você se aproxima, a respiração tomando a temperatura do ar, 12,4 graus Celsius segundo o termômetro digital preso ao braço, e vê,
No reflexo, a silhueta de uma criança de pés descalços, vestida com um vestido de algodão branco que parece ter sido lavado em água da chuva, seus pés deixando marcas úmidas na poeira. Quando você levanta a mão para tocar o vidro, o reflexo desaparece, deixando apenas a sua própria face pálida, suada, e o eco distante de uma risada infantil que se desfaz em um suspiro de ar frio contra o teto. 2h07 da manhã. Você desce a escada de carvalho rangente, cada degrau produzindo um som metálico agudo, como se uma lâmina fosse riscada contra o metal. No corredor dos quartos de serviço, o papel de parede de floral desbotado descasca em lascas que caem como folhas mortas, revelando atrás delas uma parede de tijolo exposto, úmida ao toque. O cheiro de terra molhada e de alecrim esmagado se intensifica perto da porta da antiga cozinha dos escravos, onde uma fresta de luz vinda de uma lâmpada de óleo ainda queima, projetando sombras que se alongam como dedos. Ao encostar a palma da mão na parede de tijolo, você sente uma vibração baixa, quase subsônica, que faz os ossos da palma tremerem. Ao abrir a porta, o interior revela uma bancada de pedra ainda com resíduos de farinha em um pote de ferro enferrujado contendo uma substância escura, viscosa, que brilha à luz da lâmpada, uma mistura de sangue seco e mel de cana, ainda pegajosa. Sobre a bancada, um caderno de couro gastado, suas páginas amarelas, está aberto a página onde a tinta vermelha ainda está úmida, formando o nome Chloe repetido 10 vezes, seguido de um rabiscado que parece um mapa de coordenadas, 30 graus 2612, N, 91 graus 1045W. Ao virar a página, um cheiro forte de rosas murchas e de cobre invade seus narizes, e você ouve, muito baixo, o arrasto de uma corrente metálica contra pedra, como se alguém estivesse puxando algo pesado por detrás da parede. 4h22 da manhã. O salão principal está imerso em um silêncio denso, interrompido apenas pelo farfalhar leve do ventilador de teto de madeira, cujo movimento produz um som eque a um suspiro de tecido grosso. Os candelabros de bronze, ainda com as velas meio queimadas, lançam sombras alongadas que se movem em sincronia com o balançar leve do ar, criando padrões que lembram garras. No centro da sala, o piano de cauda de mogno, tampo fechado, exala um leve cheiro de verniz envelhecido e de cigarro frio. Ao se aproximar, você nota que a tampa do piano está levemente aberta, revelando as teclas de marfim, algumas amareladas pelo tempo. Você pressiona delicadamente a tecla Dó médio, ao invés do som esperado, um som grave, quase um ronco de tubo de órgão, ressona, seguido por uma sequência de notas que parece reproduzir a melodia de Amazing Grace ao contrário, cada nota desfazendo-se em um eco que dura exatamente 1,9 segundos antes de desaparecer. Enquanto isso, a temperatura do ar, medida pelo seu termômetro infravermelho, cai abruptamente de 18,9 graus Celsius para 9,3 graus Celsius em um intervalo de 3,2 segundos, fazendo o vapor do seu respirar condensar em pequenos cristais que pairam no ar como pó de prata. No espelho sobre a lareira, o reflexo mostra não apenas o seu rosto, mas, por um fraction de segundo, a silhueta de uma mulher de cabelos presos em coque, vestindo um vestido de seda azul escuro, cujos olhos estão fixos nos seus, enquanto a mão direita dela parece segurando um pequeno objeto brilhante que você não consegue identificar. 6h48 da manhã, luz azul cinzenta do início do dia filtrando-se pelos galhos do carvalho centenário que fica ao lado da casa principal. O chão do jardim está coberto por uma camada fina de orvalho que reflete a luz como 1000 pequenos espelhos. O perfume de gardênia mistura-se ao cheiro terroso de terra recém-virada perto da base da árvore, onde recentemente foi cavado um buraco raso, suas bordas ainda marcadas por pegadas de botas de couro desgastado. Ao se aproximar do buraco, você vê, enterrado a profundidade de aproximadamente 20 centímetros, um objeto envolto em um pano de linho amarelado,
amarrado com um barbante de sisal que está quase se desfazendo. Ao desenrolar o pano, a pele revela-se, a múmia de uma mão humana, os dedos ainda ligeiramente curvados, a pele seca como pergaminho, com unha ainda presa ao indicador, tingida de um tom avermelhado seco. A palma da mão está pressionada contra um pequeno medalhão de prata oxidacionada, cujo fecho está preso, graveto de ferro ainda visível dentro. Ao tocar o medalhão, um tremor frio percorre seu antebraço, e o orvalho ao seu redor parece evaporar em vapor que sobe em colunas finas, como se o ar estivesse sendo sugado para dentro do metal. Simultaneamente, um som baixo, semelhante ao rango de uma dobradiça de ferro velho, vem da direção da árvore. Um galho se move sozinho, embora não haja vento, e deixa cair uma única flor de gardênia sobre o medalhão, seu perfume se intensificando até ficar quase enjoativo. 8h15 da manhã. Você volta à sala de jantar, onde a mesa de mogno ainda está posta com os talheres de prata enferrujados e os pratos de porcelana branca, alguns com resíduos de um molho escuro que ainda brilha levemente sob a luz difusa que entra pelas janelas. No centro da mesa, sobre um pano de renda amarelado, repousa o mesmo medalhão de prata que você encontrou na mão múmia, agora aberto, revelando seu interior. Um pequeno retrato em miniatura de uma mulher de olhos profundos, cabelos presos em trança, vestida com um vestido da era antebellum, cujo olhar parece seguir você independente de onde você se mova. Ao levantar o retrato, sente-se uma leve resistência, como se o papel estivesse grudado à superfície do medalhão por uma camada fina de resina âmbar. Quando finalmente o remove, um cheiro forte de alecrim queimado e de ozônio enche o seu nariz, e a superfície do medalhão revela, sob a miniatura, uma inscrição gravada em letras góticas, para quem encontrar, que a verdade não seja enterrada. No mesmo instante, o relógio de pêndulo na parede ao lado da sala dá um asterisco toque asterisco alto, e o ponteiro dos segundos começa a andar para trás, movendo-se de 15 para 14, depois para 13, em intervalos exatos de 0,84 segundos, enquanto o som do pêndulo se transforma em um leve rangido de madeira, como se estivesse sendo pressionado por uma força invisível. O ar fica pesado, e você percebe que a sombra projetada pelo retrato na parede não corresponde ao objeto, é maior, alongada, com duas protuberâncias que lembram chifres, e parece pulsar suavemente, expandindo-se e contraindo-se a cada 4,2 segundos, como um coração batendo em. Um relógio de pêndulo no hall marca 1h04 quando a mão de Elias desliza sobre a táxia de madeira do corredor leste, senti-la úmida como se tivesse sido esfregada com um pano embebido em água de chuva. O ar fica mais denso, carregado de um cheiro terroso de mofo antigo que se mistura ao leve perfume de gardênia ainda preso nas cortinas rasgadas. Ele puxa a porta do sótão com a palma suja de calo. Os gonzos rangem em um tom baixo, como um gemido sufocado. Dentro, a luz da lanterna revela uma pilha de sapatinhos de criança, couro rachado e solas ainda com marcas de lama vermelha. Um dos sapatos está virado para fora, a ponta apontando exatamente para a direção da escada principal, como se alguém tivesse deixado-o ali deliberadamente, esperando que alguém o visse. Elias segura o sapato, sente o frio subir pelos dedos, e um suspiro quase imperceptível escapa de seus lábios, não o seu, mas como se algo tivesse expirado bem ao seu lado. 2h22. O relógio de parede da sala de estar tem o ponteiro dos segundos travado em um tique que parece ecoar no peito de Mar enquanto ela passa pela nurséria abandonada. O berço de ferro está vazio, exceto por um pequeno boneco de pano cuja mão esquerda está arrancada, os fios expostos como veias. Um sussurro baixo, quase um suspiro de ar passando por uma fresta, vem do canto oposto do quarto, uma melodia infantil, desafinada, como se alguém estivesse cantando Brahms Lullaby com a voz embargada por lágrimas. Mara fica parada, a pele do braço direito arrepiada, e sente uma pressão fria na base do crânio,
como se dedos invisíveis a apertassem levemente, verificando se ela está realmente viva. Quando ela finalmente se move para tocar o boneco, a mão do boneco se move sozinha, girando levemente para cima, como se respondesse a um comando que ela não consegue ouvir. 3h07. No banheiro principal, o espelho dourado sobre a pia reflete a luz fraca da vela que Jacinto deixou acesa. Ele se aproxima para lavar o rosto, a água gelada escorrendo pelos pulsos, e vê seu próprio reflexo. Mas há algo errado. A imagem no espelho piscou um segundo antes dele mover a cabeça, mostrando-o com os olhos fechados e a boca levemente aberta, como se estivesse prestes a sussurrar algo. Quando Jacinto levanta a cabeça, o reflexo ainda está com os olhos fechados, mas agora há uma fina linha de vermelho nos lados do espelho, não batom, mas um rastro de sangue seco que parece ter sido puxado da pele. O cheiro a âmbar e a água parada do banheiro se mistura ao odor de cobre, e um frio sobe pela espinha, fazendo os pelos da nuca se eriçarem. Ele tenta gritar, mas o som se prende na garganta, abafado pelo eco do próprio coração batendo contra as costelas. 4h18. O corredor sul, estreito e forrado de papel de parede descascado, parece engolir o som dos passos de Lúcia enquanto ela se dirige à ala oeste, onde dizem que a senhora Myrtle ainda passeia de vestido de renda à meia-noite. O ar fica mais pesado, como se estivesse sendo comprimido por uma mão invisível. De repente, a lâmpada de ferro sobre o criado mudo pisca 3 vezes, depois se apaga totalmente, deixando apenas a luz fraca da lua que se enfilha pelas frestas das janelas. Nesse instante, uma forma etérea surge na extremidade do corredor, a silhueta de uma mulher de vestido longo, o tecido parecendo feita de fumaça cinza, seus pés nunca tocando o piso quebrado. Quando Lúcia tenta gritar, o ar sai dos seus pulmões como se fosse sugado por um vácuo, e ela sente um aperto no peito, como se algo estivesse se enfiando entre suas costelas, pressionando os pulmões até quase parar a respiração. A figura avança, não caminhando, mas deslizando, deixando para trás um rastro de cheiro a rosas murchas e terra úmida. Quando finalmente chega a 1 metro de distância, Lúcia vê o rosto da mulher, olhos vazios, boca aberta em um grito silencioso, e percebe que o que ela está vendo não é uma aparição, mas a impressão de um sofrimento que nunca acabou. 5h. Na biblioteca, a grande mesa de mogno está coberta por pilhas de documentos amarelados, cartas, recibos, e o livro de contas da plantação. Elias, ainda com o sapato da criança apertado na mão, abre o livro na página marcada com uma mancha de tinta escura que parece ter se espalhado como uma mancha de sangue. A tinta, ao ser tocada com a ponta do dedo, escorre lentamente, deixando um rastro vermelho que se espalha pelas linhas escritas, transformando números em palavras que não deveriam estar lá. Chloe, 12. Vendida, 1843. Sara, 27. Enforcada, 1851. Infã, desconhecido, enterrado sob a figueira. Enquanto ele lê, a luz da lâmpada de sopra-sobre começa a pulsar em sincronia com o ritmo do seu próprio coração, cada piscada lançando sombras que se alongam como dedos sobre o papel. Um cheiro forte de enxofre e de chá doce deixa o ar irrespirável, a garganta de Elias aperta-se, e ele percebe que não está mais apenas lendo, está sendo lido. As palavras parecem se mover, reorganizando-se para formar uma frase nova que surge na margem. Você nos encontrou. Agora nós encontramos você. O relógio de pulso marca 2h13 quando o investigador cruza a soleira da antiga casa dos escravos. O ar se torna denso como betume frio. Um cheiro de terra molhada mistura-se ao ferro oxidado das correntes que ainda pendem das vigas, lembrando o gosto de sangue na boca. A lâmpada de óleo que ele segura tremula, projetando sombras que se alongam como dedos ossudos nas paredes de tijolo rachado. Um sussurro, quase imperceptível, vem do canto esquerdo.
Uma risada infantil, aguda e seca, que parece ecoar de dentro das próprias madeiras, enquanto uma geada sobe pelas pernas, fazendo os pelos dos braços arrepiar-se como se fossem puxados por uma mão invisível. No chão, uma poça de água parada reflete a luz vacilante. Por um segundo, mostra o rosto de uma mulher de olhos vazios, antes de a superfície se despedaçar em ondulações que nada têm a ver com o vento. Atrás de uma tábua solta perto da lareira, ele descobre um caderno de couro envelhecido, suas páginas amarelecidas exalando um leve aroma de cânfora e mofo. A data da primeira entrada está marcada em tinta desbotada, 12 de março de 1823, 21h45. A caligrafia delicada de Elisa, uma menina de 10 anos que serviu na casa, descreve como a senhora de branco aparece sempre que o relógio da torre bate meia-noite, deixando um rastro de pétalas de murcha rosa no chão. Ela escreve que, às 0h07, houve um valsaindo distante, embora ninguém toque piano naquela ala. Enquanto lê, a temperatura cai 10 graus em questão de segundos. O papel começa a tremer, como se uma mão invisível passasse por cima, e uma gota de água escorre da tampa do caderno, deixando uma marca escura que se expande como uma mancha de sangue seco. Ele atravessa o salão de baile às 3h07 da manhã, o relógio de pêndulo no corredor marcando cada segundo com um tique que soa como um batimento cardíaco abafado. O enorme espelho dourado na parede oposta reflete o lustre de cristal, mas, no reflexo, a imagem de uma mulher de vestido largo de renda branca gira lentamente, embora a sala esteja vazia. Quando ele se aproxima, o vidro parece ceder sob a pressão de sua mão, deixando uma sensação de gelatina fria escorrendo pelos dedos. De repente, uma melodia de valsaindo surge do nada, notas desafinadas que fazem o cristal do lustre vibrar, e um leve perfume de jasmim queimado de açúcar enche o nariz, provocando um enjoo que lhe aperta a garganta. No canto esquerdo do espelho, uma sombra se alonga, formando o contorno de uma mão que se estende em sua direção, as pontas dos dedos quase tocando sua pele antes de o som se interromper abruptamente, deixando um silêncio tão denso que ele quase consegue ouvir o próprio sangue pulsar nos ouvidos. No cemitério atrás da plantação, a lua cheia ilumina um túmulo recém-aberto localizado ao pé de um carvalho centenário. A terra ainda está solta, com rastros de pegadas pequenas e profundas que levam até a cova, como se algo tivesse sido arrastado para dentro e depois empurrado para fora. Uma placa de madeira, quase apagada pela umidade, lê Chloe, 1845. Mas, ao se inclinar para ler melhor, ele percebe que a data foi riscada e substituída por um marcador fresco, hoje, 4h52. O cheiro de terra úmida é agora sobreposto por um aroma adocicado de lírios em decomposição, lembrando o perfume usado nas velas do salão de baile. Quando ele se ajoelha para tocar a borda da tumba, seus dedos encontram uma superfície úmida e viscosa, como se a própria terra estivesse suando. De repente, um leve rangido vem de dentro da terra, seguido por um sussurro gutural que parece dizer "não deixe que ela volte", enquanto o vento levanta uma nuvem de pó que se deposita em seus olhos, causando uma ardência que o faz piscar lágrimas quentes. Ele sobe as esques rangentes do sótão às 5h18 da manhã, onde o ar fica tão espesso que parece que ele está respirando através de um pano úmido. No centro do cômodo, um velho baú de carvalho está aberto, revelando um monte de retalhos de vestido branco e uma boneca de porcelana com um único olho faltante, seu rosto rachado como se tivesse sofrido um impacto violento. De repente, o baú começa a tremer, as tampas se fecham com um estalo seco, e uma névoa prateada se espalha pelo chão, formando silhuetas femininas que se movem em sincronia, como se estivessem realizando um ritual antigo. Uma voz, tão baixa que parece vibrar nos ossos do crânio, recita em francês arcaico: "Nos sommes seus que restem". O cheiro de magnólia mistura-se ao odor de carne queimada, provocando um reflexo de náusea que o faz engolir em seco.
Quando ele tenta correr, o piso sob seus pés se transforma em uma substância pegajosa, presa que prende seus tornozelos, enquanto uma mão gelatinosa de dedos alargados emerge da névoa e aperta seu tornozelo esquerdo, arrancando um gemido que se perde no estrido da própria respiração. O relógio de pêndulo da sala de estar marca 2h13 quando o vento, que antes só sussurrava entre as frestas das janelas de madeira de pinho, começa a girar como se fosse um tornozinho invisível puxando o ar para dentro da casa. Uma névoa fina, quase transparente, se acumula no canto esquerdo do sofá de veludo bordô, condensando-se em gotículas que escorrem lento sobre o tecido, deixando um rastro úmido que cheira a terra molhada e a algo metálico, como sangue seco. Uma mão esquelética, feita de sombra e lascas de tinta descascada, arrasta-se lansamente sobre o encosto, deixando marcas finas que brilham sob a luz fraca da lâmpada de óleo ainda acesa. O coração de Elisa bate a 112 pulsos por minuto. Ela sente o frio subir pela espinha, como se um dedo gelado percorresse cada vértebra, e o suspiro que escapa de seus lábios se transforma em vapor que se desfaz antes de tocar o teto. Às 3h07, o relógio de parede da cozinha, um modelo 7 tomas de 1890 com ponteiros de latão, dá um tranco audível, como se algum peso invisível tivesse batido no pêndulo. O som ecoa pelo corredor de tábuas rangentes, fazendo a poeira acumulada nos cantos das portas de salgueiro dançar em espirais lentas. No espelho embaçado acima da pia, o reflexo de Elisa parece distorcido. Seu rosto está coberto por uma fina camada de fuligem que não sai ao tocar, e nos olhos dela surge, por uma fração de segundo, o olhar vazio de uma mulher de vestido amarelo manchado de chá, conhecido entre os funcionários como Chloe. Um cheiro forte de cravo e de louro queimado invade o ar, misturado ao odor doce de jasmine que sempre permeia as gardens do lado sul. A combinação provoca uma náusea súbita, fazendo Elisa segurar a bancada de mármore enquanto suas mãos tremem, deixando marcas de suor frio no poliche de stone. Quando o sino da igreja distante toca exatamente 4h, cada batida reverbera como um golpe no peito de Elisa, provocando um tremor que se espalha pelos seus dedos e faz o chá em sua xícara de porcelana fina vibrar, formando pequenos círculos que se expandem como ondas em um lago parado. Nesse instante, o corredor que leva ao quarto das crianças, antes iluminado apenas pela luz fraca de uma vela de sebo, é invadido por uma faixa de luz azulada que parece emanar das frestas do piso, iluminando partículas de pó que giram como mini-galáxias. No chão, próximo à escada de carvalho, surge uma pegada úmida, de cerca de 26 centímetros de comprimento, com marcas de dedos bem definidas, como se alguém tivesse acabado de sair da água e estivesse pisando naquele ponto exato. O toque do chão sob seus pés é gelado, como se estivesse sobre um bloco de gelo, e um sussurro quase inaudível, "Não deixe que eles te encontrem", chega aos seus ouvidos, vibrando na madeira como uma corda de violão baixa. Às 5h42, a porta do quarto principal, uma impositiva estrutura de mogno com fechadura de ferro forjado, rende lentamente, apesar de estar trancada com a chave de latão ainda na fechadura. Uma fresta se abre apenas o suficiente para revelar um vulto parado ao pé da cama, a silhueta de uma mulher de cabelos presos em um coque apertado, vestindo um avental de linho amarelado, com um punhado de ervas secas espalhadas ao seu redor, exalando um aroma forte de arruda e de alfazema. Elisa, deitada de lado, consegue ver o reflexo da lâmpada de cabeceira no buquê de flores secas que repousa na cômoda. As pétalas, antes brancas, estão agora tingidas de um rosa avermelhado, como se tivessem sido mergulhadas em sangue diluído. O ar fica denso, quase viscoso, e cada respiração que ela puxa parece elgar com gosto de ferrugem. Seu pulso sobe para 130 bpm, e um frio penetrante sobe pelas pernas, fazendo os pelos dos braços arrepiar-se como se estivessem diante de uma lâmina de gelo. Quando o ponteiro do relógio de sol no jardim marca exatamente 6h18,
O primeiro raio de sol que consegue atravessar as copas dos carvalhos vivos atinge o velho poço de pedra atrás da casa, fazendo a água parada no fundo refletir um brilho esverdeado que parece pulsar. Nesse instante, uma risada infantil, aguda e distorcida, ecoa do interior do poço. Não é um som que vem da superfície, mas sim uma ressonância que sobe pelas paredes de pedra, como se estivesse sendo filtrada através de camadas de terra úmida. Elisa, agora de pé no limiar da varanda de tábuas de cipó, sente o calor do sol contrastando com o gelo que ainda lateja em suas mãos. Suas palmas estão úmidas, não de suor, mas de uma substância escassa e oleosa que deixa um rastro brilhante ao tocar a corrimão de ferro. O cheiro de terra molhada se mistura ao odor intenso de ozônio, como se uma tempestade tivesse acabado de passar dentro das paredes, e seu coração bate forte demais, quase saindo do peito, enquanto uma mão invisível aperta suavemente seu ombro esquerdo, deixando uma marca de pressão que dói como um hematoma recém-formado. Às 3h07 da madrugada, o ar do sótão da casa principal parecia ter engolido todo o oxigênio. Uma camada fina de pó, acumulada há décadas sobre as tábuas de pinho, se movimentava em espirais lentas, como se fosse respirada por algo invisível. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao aroma quase imperceptível de lavanda seca, aquele sachê que a senhora Vaudrous deixava guardado em uma caixa de cedro no canto leste. No centro do cômodo, uma boneca de porcelana, olhos vazios, vestido de renda amarelada, repousava sobre um baú aberto. Seus dedos, antes rigidamente colados ao corpo, agora se curvavam levemente para dentro, como se segurassem algo que só ela podia sentir. O relógio de pêndulo no corredor abaixo marcava a cada segundo com um tintinear metálico que se refletia no vidro trêmulo da janela, projetando sombras que se alongavam e retraíam ao ritmo da respiração inexistente da boneca. Nas dependências dos antigos senzalas, a porta de ferro do depósito de ferramentas rangiu às 2h45 exatos. Não pelo vento, o fora estava morto, mas por um movimento interno que fez as dobradiças vibrarem como cordas de violão desacordadas. Dentro, uma corrente de ferro, enferrujada e coberta de uma camada de óleo seco, começou a balançar para frente e para trás, produzindo um som seco, quase um arraste de metal sobre pedra. O cheiro de terra molhada e de óleo de linho subiu do chão de batida, misturando-se ao fétido de rato morto que havia ali desde a década de 1830. Uma sombra alongada, mais alta que qualquer homem que tivesse trabalhado ali, projetou-se na parede de tijolos expostos, alongando-se até tocar o teto antes de se dissolver em partículas de fuligem que pairaram por alguns segundos antes de cair como neve negra. No salão de estar, o grande espelho dourado acima da lareira refletia não apenas a chama fraca do fogo, mas também, às 4h12 da manhã, a silhueta de uma mulher de vestido longo, preso à cintura por um cintilo de prata, cujos cabelos estavam presos em um coque apertado. Seu rosto estava oculto pela sombra do próprio quadro, mas os olhos, dois pontos brilhantes, como reflexos de lâmpadas quebradas, fitavam diretamente quem estivesse sentado no sofá de veludo verde. Quando Elisa Morial, historiadora da Universidade de Nova Orleans, inclinou-se para ajustar o gravata de seu casaco, o reflexo no espelho se deslocou ligeiramente para a esquerda, como se a figura tivesse dado um passo para fora do vidro e, em seguida, se recolher atrás dela, deixando apenas a marca úmida de um dedo indicador na superfície fria do vidro, que desapareceu ao toque, deixando um rastro de condensação que rapidamente evaporou. Nos jardins ao leste da casa, às 0h58 exatos, a grama, normalmente seca e quebradiça sob a luz da lua, sentiu-se de repente úmida sob as solas dos botões de couro de Samuel Leblanc, o zelador que viera verificar o alarme do portão. Cada passo deixava uma marca clara, uma pegada profunda, como se alguém tivesse acabado de sair da água, com gotas escorrendo pelas laterais e formando pequenos rivuletos que se absorviam na terra em menos de 3 segundos. Um riso infantil,
agudo e distante, ecoou entre as magnólias, não como uma gravação, mas como uma vibração no ar que fez as folhas tremerem sem vento. Quando Samuel levantou a lanterna, o feixe revelou, por um instante, a silhueta de uma criança pequena, vestida com um roupão de noite assimilado a um tecido de linho amarelado, parada entre duas estátuas de anjos quebrados, antes de ser engolida pela sombra que se espalhava como tinta em água. Na pequena sala de estudos anexa à biblioteca, Elisa Morial reviu, às 4h12 da manhã, um diário amarelecido de 1853, cujas páginas estavam grudadas por umidade leve. Enquanto sua caneta tinteiro riscava anotações na margem, um leve toque de frio percorreu a nuca, como se os dedos de alguém, finos, ligeiramente úmidos, com a textura de papel molhado, tivessem deslizado lentamente da base do crânio até a metade da testa, deixando uma sensação de formigamento que se espalhou pelos cabelos. Um sussurro quase inaudível, em francês arcaico, sussurrou: "Reviens, Elise." O som não vinha da direção da lareira, nem da janela, mas parecia originar-se exatamente dentro do próprio crânio, como se a língua estivesse sendo falada dentro do osso. Elisa congelou, a caneta pairando acima do papel, e notou que a tinta da sua anotação havia borrado em um ponto exato, formando uma pequena mancha escura que se parecia com a marca de um dedo úmido pressionado contra a página. 2h13 da manhã. O corredor leste da plantação tem o piso de pinho envernizado coberto por uma fina camada de poeira que farfalha sob cada passo. O ar cheira a terra molhada e a óleo de linho seco, como se as paredes ainda sujassem o cheiro do trabalho dos escravos que antes limpavam aquelas tábuas. Uma lâmpada de óleo pendente no teto balança levemente, projetando um círculo de luz amarelo-ouro que treme toda vez que o vento passa pelas frestas das janelas quebradas. No fim do corredor, encostado à parede de tijolos expostos, está o retrato de Sarah Woodruff. Seus olhos pintados seguem o movimento com uma precisão que faz a pele do pescoço arrepiar. O relógio de parede marca 2h14. O tic-tac é o único som além da própria respiração, ofegante e rasa. 2h27 da manhã. No quarto norte, a cama de ferro fundido ainda conserva a marca de um corpo que já não está lá, uma depressão no colchão de palha, como se alguém tivesse se deitado recentemente e se levantado abruptamente. Sobre a mesinha de cabeceira, um copo de água está meio vazio, a superfície ondula levemente por causa de uma vibração vindas do chão, não há ninguém pisando lá fora. O cheiro de enfermagem, um misto de álcool e erva doce, mistura-se ao odor de enxofre que sai das rachaduras na lareira de tijolos. No espelho embaçado acima da cômoda, o reflexo mostra, por um fraccionamento de segundo, a silhueta de uma mulher de vestido longo, as mãos pressionando o vidro de dentro, antes que a superfície volte a ficar turva novamente. O relógio de pulso de quem observa marca 2h28. O segundo ponteiro dá um salto quase imperceptível. 2h41 da manhã. Na cozinha atrás da casa principal, a pia de pedra ainda contém resíduos de farelo de milho seco, grudado nos cantos como cimento. Um velho ferro de passar roupa está apoiado na bancada, sua base ainda quente o suficiente para deixar uma leve marca de vapor quando a mão passa por cima, apesar de não haver fogo aceso há horas. O relógio de parede marca 2h42, e o som de uma batida lenta e regular vem do fundo do poço que fica sob a tábua do piso, asterisco toque. Toque. Toque asterisco. Como se algo estivesse sendo baixado com uma corda de sisal. O ar fica denso, quase viscoso, e deixa um gosto metálico na língua, como se estivesse sugar sangue velho. Quando a cabeça se inclina para ouvir melhor, a respiração ofega, e a visão periférica capta um brilho esverdeado no fundo do poço, refletindo a luz de uma vela que não está acesa. 2h55 da manhã.
No sótão, a escada de carvalho rende a cada degrau, liberando nuvens de pó de madeira que danecem na luz fraca de uma lanterna de óleo segurada na mão esquerda. As vigas expostas mostram marcas de garras profundas, como se algo grande tivesse se arranhado nelas há muito tempo. No canto mais distante, sobre um baú de madeira rachada, repousa um boneco de pano vestido com um vestido de época, seu rosto de botões rachados olhando fixamente para a porta. O ponteiro do relógio de bolso, preso ao colo da pessoa que sobe, marca 2h56. O coração bate tão forte que parece que o próprio baú vai se romper pela pressão interna. Um sussurro, quase inaudível, vem de dentro do tecido do boneco. Uma sílaba esticada, má, que vibra nos ossos da mandíbula antes de desaparecer no silêncio denso do sótão. 3h10 da manhã. Na sala de jantar, a longa mesa de mogno ainda tem o sertão de um jantar interrompido. Pratos de prata com restos de bumbo congelado, talheres posicionados exatamente como se os comensais tivessem se levantado ao mesmo tempo. O lustre de cristal acima da mesa está inclinado alguns graus, como se tivesse sido empurrado por algo invisível, e cada gota de cera derretida das velas pendentes escorre em trilhos lentos, deixando rastros amarelos nos puxadores de cadeira. O relógio de parede marca 3h11, e o som de um reloginho de pêndulo dentro do armário de alimentos começa a acelerar, tic-tic-tic, até que o pêndulo bate 2 vezes seguidas contra o vidro, produzindo um tom metálico agudo que faz o vidro da janela tremer. Uma névoa fria se desliza pelo chão, subindo pelos tornozelos, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e de flor de azede cheiroso que só aparece nas noites de lua cheia. É 2h17 da madrugada quando o relógio de pêndulo do corredor oeste dá seu último tique, ecoando como um sino fúnebre nas paredes de tijolo aparente. O ar está úmido, impregnado do cheiro de mofo velho e de um perfume doce que parece vir de nenhum lugar, um jasmim artificial que só aparece quando a luz da lua atravessa a janela quebrada do quarto 13 e cai sobre o tapete persa, desenhando manchas de prata que se movem como se respirassem. Eleanor Whitmore, de 34 anos, está de joelhos no chão de madeira rangente, os dedos afundados nas frestas, tentando ouvir o sussurro que a chama pelo nome desde que cruzou o portão de ferro forjado às 19h. Cada respiração dela gela o vapor ao redor, transformando-o em pequenos cristais que cintilam antes de se dissolver. No espelho empoeirado da cômoda antiga, seu reflexo não bate com o movimento. Enquanto ela levanta a cabeça, a figura no vidro permanece baixa, os olhos vazios fixos na escuridão atrás dela, esperando. Às 3h04, o sino da igreja distante toca 3 vezes, um sinal que a lenda diz ser a contagem regressiva para o despertar. No quarto 13, a temperatura cai 14 graus em menos de 10 segundos. O respiro de Eleanor agora forma névoa densa que se enrola ao redor dos braços como fios de algodão envenenado. Ela tenta levantar, mas o salto de seu escarpim de couro preto prende-se numa tara ou chão solta, fazendo-a cair de costas contra a cômoda de mogno. O impacto faz um pequeno frasco de perfume de vidro rolar pela prateleira, quebrando-se e liberando um aroma de rosas mortas que imediatamente provoca uma náusea aguda. Enquanto tenta engolir o sabor metálico no fundo da garganta, a parede oposta começa a suar, gotas de água escura escorrem devagar, formando padrões que parecem letras antigas, um nome, Chloe, que ela nunca ouviu antes, mas que faz o sangue em suas veias gelar como se fosse inverno. É 4h22 quando o vento, antes silencioso, sopra através da fresta da porta do armário, trazendo um som de rangido metálico, como se algo estivesse sendo arrastado sobre o piso de pedra do porão. Eleanor, agora de pé, segura o punho frio do revólver que encontrou na gaveta da cômoda, um Colt 1911, número de série gravado à mão, 74219. Ela aponta para a escuridão dentro do armário, o cano da arma treme, e um sussurro quase inaudível se infiltra nos seus ouvidos.
Não deixe ela sair. Um frio penetrante sobe pela espinha, fazendo os pelos do braço direito se eriçarem como agulhas. Quando o revólver dispara, um único estampido abafado pelo velho pano de veludo que cobre o armário, o recuo lança-a para trás, e a luz do lanterneão de óleo que ela segura se apaga em um piscar de olhos, deixando apenas o brilho pálido do relógio de pêndulo marcando 4h23, exatamente 1 minuto após o disparo. 4h57, o silêncio retorna, mas agora está impregnado de um zumbido de baixa frequência que faz a placa de cobre da lâmpada de ferro vibrar levemente, como se um coração gigante estivesse batendo sob o piso. Eleanor rasteja até o espelho novamente, desta vez usando a manguem da camisa como tapa-olhos para evitar ver seu próprio reflexo. O vidro, porém, não mostra mais o quarto. Em vez disso, exibe um corredor longo, forrado de retratos em tom sépia de mulheres de vestido branco, todas com os mesmos olhos vazios. O rosto de Chloe, agora claramente visível, sorri com dentes pontiagudos enquanto segura uma boneca de porcelana quebrada. Um frio intenso invade a palma de sua mão esquerda ao tocar o vidro. A pele fica branco morto por 3 segundos antes de voltar ao normal, deixando uma sensação de formigamento que subiu até o cotovelo. No instante em que ela retira a mão, o retrato de Chloe pisca, e um som de risada infantil, distorcida e ecoante, ecoa pelas paredes, seguida pelo som arrastado de passos descalços sobre madeira úmida, vindo exatamente do lado oposto do corredor onde ela está. 5h13, a luz da lâmpada de óleo, agora reacendida por um gesto automático de Eleanor, lança um círculo amarelo trêmulo sobre o chão, revelando pegadas de água escura que se estendem da porta do armário até o pé da cama, onde estão dobradas 2 folhas de pergaminho amarradas com fio de cânhamo. Ela se curva, os joelhos rangendo contra as tábuas, e desamarra o nó. O primeiro pergaminho contém uma data escrita a tinta preta, 12 de outubro de 1823. O segundo, em caligrafia trêmula, diz: se você ouvir o sino às 3, ela já está dentro de você. Nesse instante, o relógio de pêndulo dá seu último badalar, 5h14, e a parede oposta racha em uma fina linha de luz vermelha, de onde escorre um líquido viscoso e quente que cheira a enxofre e sangue antigo. Eleanor tenta gritar, mas a voz sai como um sussurro gutural, quase inaudível, enquanto seus próprios dentes começam a vibrar, como se algo estivesse tentando romper a linha da gengiva. A gota vermelha atinge o pescoço dela, queima por uma fração de segundo, e então se espalha como uma tatuagem viva, formando o mesmo símbolo que estava entalhado na base do espelho, um laço entrelaçado com uma lágrima invertida. É 2h13 quando a lanterna de chá da investigadora, Elise, tremula contra a parede de tábuas gastas do quarto dos escravos. O ar está impregnado de um cheiro terroso de mofo antigo, misturado ao doce quase imperceptível de lírios secos que alguém deixou sobre a pia de ferro. Ela puxa o velho cobertor de lã grossa sobre os ombros e sente a fibra áspera arranhar a pele, como se o tecido lembrasse de mãos que já o haviam tocado. No canto distante, um riso infantil, mais um sussurro que um som, ricocheteia nas tábuas, seguido por um golpe seco, como se um pequeno pé tivesse batido contra a tábua solta. Elise se aproxima, a lanterna apontando para uma mancha escura no piso que não estava lá antes, um ponto de avermelhado que brilha levemente à luz amarelada, exalando um odor metálico de ferro fresco, como se o sangue tivesse sido derramado há poucos minutos. Elise se curva sobre o sangue, seu fôlego formando pequenas nuvens brancas que se dissipam no ar gelado de 3 graus Celsius. Ao tocar a mancha com a ponta da luva de couro, sente uma vibração sutil, quase como um pulso fraco, atravessando a fibra do material. Ao lado, sobre um baú de madeira rachado, encontra um diário de couro gastado, fechado por uma fita de cetim desfiado. A data na primeira página está desgastada, mas ela consegue decifrar,
12 de outubro de 1853, Tonight the Spirits Demanded the Offering. A tinta, ainda úmida em alguns pontos, borra-se levemente ao toque, liberando um aroma forte de alecrim queimado e enxofre. Ela abre o diário e lê, em caligrafia trêmula, a descrição de um ritual realizado à meia-noite, a queima de ervas sagradas enquanto um choro de criança ecoava pelos corredores. A cada palavra, a temperatura ao seu redor cai mais 2 graus, e o relógio de pulso marca exatamente 2 horas e 47, os ponteiros congelando por um instante antes de retomarem o movimento trêmulo. Decidindo registrar o que vê, Elise posiciona sua câmera infravermelha no tripé de fibra de carbono, ajustando o foco para o corredor leste, onde o som de passos arrastados se intensifica a cada minuto. Às 3 horas e 2 batem no relógio da parede, um relógio de pêndulo de latão que nunca marcou a hora correta desde a última reforma de 1923. A imagem na tela começa a mostrar uma figura translúcida, vestida com um avental de linho desbotado, cujas mãos são apenas manchas de luz que se movem em círculos lentos sobre o piso de madeira. Quando Elise tenta apropriar-se do quadro, a câmera falha, o quadro pisca, o timestamp aparece distorcido como 030213 e um zumbido de baixa frequência vibra no seu peito, como se algo estivesse tentando sincronizar seu coração com o ritmo daquela presença. Um suspiro gelado atravessa o objetivo, deixando uma fina camada de geada sobre a lente, que ao ser limpa revela, por um fracasso de segundo, o reflexo de um rosto feminino com os olhos vazios, olhando diretamente para ela através da lente. Ainda ofegante, Elise segue o som de um piano desafinado que surge do salão principal às 3 horas e 33 exatamente. A porta de Mogano está trancada, a chave pendurada em um gancho de ferro enferrujado, mas as notas, teimosas, quase infantis, escapam pelas frestas como se o instrumento estivesse sendo tocado por mãos invisíveis. Ela pressiona a orelha contra a madeira fria e sente a vibração de cada tecla, um tom baixo que parece ressoar nos ossos da própria casa. Ao redor, o cheiro de cera de abelha aquecida mistura-se ao odor de papel velho e um toque de lírio morto. Com um arrepio, ela empurra a porta, a dobradiça rangente solta um grito prolongado. Dentro, o piano de cauda está tampado com uma tampa de mogano polida, porém, ao levantá-la, descobre-se a superfície coberta por uma fina camada de poeira marcada por uma pequena mão infantil, 5 dedos perfeitamente delineados, como se alguém tivesse pressionado a palma contra a madeira ainda úmida de lágrimas. No centro da marca, uma única gota de vermelho escuro escorre lentamente, deixando um rastro que brilha à luz da lanterna. Elise permanece no salão, a lanterna agora apagada, dependendo apenas da fraca luz da lua que se infiltra pelas janelas quebradas. As paredes, antes de pálido creme, começam a suar um suor escuro, como se o próprio argila estivesse sangrando. Gotas de líquido viscoso escorrem pelos rejuntes, deixando trilhas brilhantes que refletem a luz lunar em tons de carmesim. No centro do salão, a figura de Chloe, a escrava cuja história foi enterrada nos arquivos da Plantation, materializa-se completa. Seu vestido de algodão cru está rasgado nas laterais, revelando cicatrizes de chicote que ainda parecem pulsar. Seus olhos, vazios e profundos, fixam-se nos de Elise, e um sussurro, mais um pensamento falado que um som, atravessa o ar: meu nome é Chloe. Vocês nunca vão me esquecer. Enquanto as palavras se dissipam, o ar fica denso, impossível de respirar, e o relógio de pêndulo na parede dá seu último asterisco tica asterisco antes de se quebrar em 1000 fragmentos, cada um espelhando o rosto de Chloe por um instante antes de se tornar pó. O silêncio que segue é absoluto, como se a própria plantação tivesse retido o fôlego, esperando o próximo ousado que ousasse ouvir.